Fê do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução aos vetores. Então vamos lá! Bom, introdução aos vetores, eu desenhei eu introduzindo você a um vetor. Esse aqui é o nosso amiguinho vetor. Belezinha, vamos começar então de fato. Primeira coisa que você pode estar se perguntando aí é o que é um vetor? Bom, o vetor ele vai ser representado por essa setinha maneira aí em verde e o vetor ele tem direção, que é horizontal, vertical, diagonal. Esse aqui está na diagonal. Direção ele tem um sentido, esse aqui ele está indo da esquerda para a direita, esse é o sentido do meu vetor. E ele tem um módulo. O módulo é o comprimento do meu vetor, ou seja, é o tamanho do meu vetor. Essa é o tamanho desse vetorzinho aqui. Esse é um módulo do vetor, beleza? Bom, aí você pode se perguntar, e esse módulo aí, ele dá para calcular? Bom, galera, dá sim. Vamos supor que esse aqui é o meu vetor V, esse aqui em verde, e que essa aqui são as coordenadas dele. Para a gente calcular o módulo, o que a gente vai fazer? Primeiro, o módulo ele é representado por essas duas barrinhas aqui de módulo mesmo, com o vetorzinho V no meio. E o vetor V ele é representado pelo vetor V com essa setinha aqui em cima. Essa setinha aqui em cima indica que ele é um vetor. Aí eu vou fechar o módulo. Pronto, esse aqui é o módulo do vetor V. E agora, como é que a gente vai calcular ele? Bom, o módulo ele vai ser igual a raiz das coordenadas do meu vetor ao quadrado, somadas. Então, como é que vai ficar? A minha primeira coordenada é 3. Então, aqui eu vou colocar 3 ao quadrado. Mais a minha segunda coordenada, que é 0, nesse caso. Então, aqui vai ficar 0 ao quadrado, mais a minha última coordenada ao quadrado. Isso aqui tudo na raiz. Fazendo essas continhas aí, isso aqui vai dar pra gente raiz de 25. E raiz de 25 a gente sabe que é 5 unidade de comprimento, porque é o comprimento do meu vetor V. Então, o meu vetor V, essa distância aqui, se fosse certinho, você pegasse uma régua para medir, daria para você 5 unidades de comprimento. Centímetros, metros, depende daí do seu vetor. Então, esse aqui é o módulo do vetor e a gente calcula ele assim. Belezinha? Uma coisa que você tem que tomar cuidado, não confunde módulo com vetor, tá? O módulo do vetor, ele é diferente do vetor em si. Esse aqui é só o meu vetorzinho V, que tem essas coordenadas. Esse aqui é o módulo do vetor V, que vale 5. Beleza? Vamos seguir em frente, então. Agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um vetor no plano cartesiano, no plano XY. Então, se eu te der um vetor assim, te der as coordenadas do início e as coordenadas do final, como é que eu calculo as coordenadas do vetor? Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, para a gente calcular as coordenadas do meu vetor AB, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A, ou seja, as coordenadas do final menos as coordenadas do início. Então, o meu vetor AB, ou seja, o meu vetor que vai de A até B, esse aqui é o meu vetor AB, ele vai ser as coordenadas do ponto B, que são as coordenadas do final, que nesse caso é 6 e 2, menos as coordenadas do ponto A, que é o meu ponto de origem, meu ponto inicial, que é 1 e 1. E esse aqui vai ser o meu vetor AB. Então, fazendo essas continhas aí, a gente vai ficar com 6 menos 1, que vai me dar 5, e 2 menos 1, que vai me dar 1. Então, essa aqui, 5 e 1, são as coordenadas do meu vetor AB. Então, para ficar claro, é só a gente fazer as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Outra coisa que é importante, você tem que tomar cuidado que AB ele vai ser diferente de BA. Vão ser coordenadas diferentes, tá? Porque esse aqui é o vetor que começa em A e termina em B, e esse aqui é o contrário, é o vetor que começa em B e termina em A. Beleza? Então isso aqui é diferente. Então aí, a formulinha, se você quiser calcular a distância as coordenadas de um vetor, é as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Beleza. Vamos seguir aí em frente. Uma outra observação. Se você calcular o módulo de AB, o módulo desse vetor aqui, você vai ter exatamente a distância do ponto A até o ponto B. Só essa observação em maneira. Então vamos seguir em frente. Seguindo aí em frente, e se eu quiser descobrir se dois vetores são paralelos, como é que a gente faz?
Bom, vamos supor esses dois vetorzinhos aqui e vamos tentar descobrir se eles são paralelos. Bom, para dois vetores serem paralelos, a gente tem que ter a seguinte relação verdadeira. Eu tenho que o meu vetor u, ele tem que ser igual a um número qualquer, que eu vou chamar de k, mas é um número qualquer, escalar, vezes v. Se isso aqui acontecer, os meus vetores eles são paralelos, ou seja, se u for múltiplo de v e v múltiplo de u. Então isso quer dizer que eles são paralelos. Então vamos ver se isso aí é verdade. Vamos substituir aqui, ó. O vetor u é o vetor 1, 2 e 3. E eu quero saber se existe um k que multiplica o meu vetor v, 2, 4 e 6. Quero saber se isso aqui é verdade. Bom, esse aqui dá pra ver de cara, porque esse vetor aqui é o dobro desse, né? Mas, se não desse pra saber de cara, você poderia abrir um sisteminha, ó. A gente pode abrir aqui um sisteminha coordenada por coordenada. A gente faria aqui 1 é igual a 2 vezes k. 2 é igual a 4 vezes k. E 3 é igual a 6 vezes k. E aí, se a gente isolasse k em cada uma dessas equaçõezinhas, ó, vamos isolar aqui. Aqui na primeira, passar o 2 para o outro lado, eu teria que k é igual a 1 sobre 2. E aqui, ó, vou passar o 4 para o outro lado. Desculpa, que eu passei o 2 para o outro lado e isolei o k. Vou isolar o k em todas elas. Vou passar o 4 para o outro lado, vou ficar com 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. E aqui nessa última, se eu isolar o k, eu vou ficar com 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, como isso aqui, ó, tudo igualzinho, tem um ok aqui, e os meus vetores eles são paralelos, porque u é igual a 1 meio vezes v. Belezinha? Aí tá a formulinha para você descobrir se os dois vetores são paralelos, só ver se essa relação aqui ela é verdadeira e existe um k, de fato, para essa relação aqui. Belezinha? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!